E aí a pessoa fala, mas Rodrigo, como é que pode? Eu sou formado em administração, sou formado em contabilidade, tenho especialização, sou diretora, né? A gente tem uma mentorada e ela é diretora de planejamento financeiro de uma das maiores metalúrgicas do Brasil. Você acha que ela não sabe sobre finanças empresariais? Claro que sabe. Agora, lidar com as finanças pessoais é outra parada. Ai, Rodrigo, eu já não sei mais onde que eu corto, eu não sei mais o que eu tiro, eu não sei mais o que eu economizo. Economizar não te leva a lugar nenhum. Economizar não te leva a lugar nenhum. Então eu sei que as pessoas que eu ajudo são pessoas inteligentes. Então uma pessoa inteligente, ela está o tempo inteiro pensando em maneiras de sair. Só que se você, inteligente, fica pensando em organização e mais dinheiro, você não sai do lugar. Você fica rodando em círculos a vida inteira. A vida inteira. Então você precisa aprender uma outra maneira de fazer isso, né? Eu espero que esteja caindo essa ficha aí para você. Então, só para a gente voltar aqui ao nosso racional, né? Eu estava querendo te dizer o seguinte, o que eu chamo de padrão de vida? É uma determinada casa que você tem num determinado bairro, numa determinada vizinhança. Aquilo estabelece para você o seu padrão de vida. Então, a gente tem um padrão. Você mora num determinado padrão de casa. Talvez se você for para um bairro para lá, ou um bairro para cá, um bairro para ali, um bairro para aqui, vai mudar esse padrão. Você tem um padrão, você tem um padrão de casa que você mora, que as pessoas que você conhece moram, né? Você tem ali aquele padrão. Existe um padrão de saúde também. O seu plano de saúde, os remédios que você toma, o hospital que você frequenta, clínicas, tudo isso aí estabelece-se um padrão de vida, né? Um padrão de consumo. A escola que os seus filhos estudam, o tipo de alimentação que você tem, né? Dependendo do prato que vem para sua frente todos os dias, isso também se estabelece um padrão. Estabelecimento de cuidados com o corpo, esses são os mais negligenciados. Esses são os mais negligenciados, né? Todo mundo quando vai estabelecer o seu padrão de vida lá, o seu padrão de gasto, o que normalmente a pessoa faz? Ela vai lá e corta os cuidados que ela chama de supérfluos. E quanto mais dinheiro uma pessoa tem, na maioria das vezes, né? O que ela faz? Ela faz esse tipo de cuidado que é mais caro, né? É mais caro ter cuidado com o corpo, cuidado com a mente, né? Tudo isso daí está relacionado o seu padrão de vida. Além disso, as rotinas sociais, os encontros com os amigos, as visitas ao clube, as festas, você organizar festas, você ter ali uma rotina, uma certa rotina social, isso também é o mais negligenciado, também é uma das coisas negligenciadas por quem está em desequilíbrio financeiro, né? Não é incomum que uma pessoa em desequilíbrio financeiro, o que ela comece a fazer? Ela começa a gastar menos em algumas coisas e gastar mais em outras. Ela se desequilibra. Então, talvez gaste muito mais lá na alimentação. A pessoa começa a desequilibrar. Eu não estou podendo sair, mas também eu vou comer bem. Não vou no mercado, eu vou comprar bem, né? Isso é um desequilíbrio no consumo. E também em lazer, viagens, férias, né? Tudo isso aí estabelece-se um padrão de consumo. Então, quando eu falo de que sair das dívidas não implica que você vá diminuir o seu padrão de vida, o que eu estou dizendo para você especificamente? Eu estou dizendo para você que você não vai mudar quando você sai das dívidas, da maneira que eu vou te ensinar no Projeto Vida Nova, você não vai mudar este padrão que é o seu. O seu padrão de consumo mantém-se o mesmo. Para sair das dívidas, eu preciso cortar gastos? Será que eu vou ter que sair da minha casa? Será que eu vou ter que vender meu carro? Será que eu vou ter que trocar de plano de saúde? Será que eu vou ter que parar os meus eventos sociais? Será que isso vai acontecer? E eu quero te dizer que não. Por quê? Porque quando você se perceber endividado, se você se percebe num desequilíbrio financeiro, deixa eu te contar, as dívidas, elas são provocadas principalmente pela contratação demasiada de juros. Olha só, o que é uma contratação demasiada de juros? É quando a maior parte da sua dívida é em juros. Você contratou dívidas para pagar mais dívidas. Não, Rodrigo, eu não fiz isso não. Pode ser que você fale isso para mim, né? Não, eu não fiz isso não. Como que acontece? Você recebe o teu salário, por exemplo. Então, quando você recebe o seu salário, é um dinheiro. Esse dinheiro precisa ser pago em alguma coisa. Então,
Então, o que normalmente é feito? Normalmente é feito assim, ó. Tem coisas que eu não consigo pagar no cartão. Ou, se eu pagar no cartão, eu não consigo pagar as outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar aqui o cartão com o meu salário e as outras coisas eu vou pagar com o cartão. Por quê? Porque pelo menos assim eu não fico nem devendo o cartão e nem com as outras coisas em atraso. Percebe? Isso é um raciocínio de quem está tentando controlar as finanças dessa forma. Só que quando a pessoa faz isso, recebi o meu salário, paguei o cartão e agora com o cartão eu vou fazer os outros gastos que eu preciso na minha casa, o que aconteceu aí? Aconteceu aí o aumento da dívida. A pessoa ficou mais endividada do que ela estava no mês anterior. Então, esse aumento da dívida aconteceu porque ela consumiu mais? Aconteceu, vamos voltar aqui, né? Aconteceu por causa da casa dela, por causa do carro dela, por causa do plano de saúde dela, por causa dos eventos sociais dela? Não, aconteceu por um motivo específico. Aconteceu porque ela contratou mais dívida, mais juro para aquele mesmo gasto. Então, normalmente, quando você está num processo de desequilíbrio financeiro, não é porque você consome muito, é porque você está demasiadamente contratando juros. Você está trazendo juros para serem pagos numa escala muito mais alta, tá? Esse que é o problema. A contratação demasiada de juros, ela vem por onde? Ela vem de maneira implícita muitas vezes, né? Às vezes está dentro, você não consegue ver, ela não está explícita. Às vezes ela está implícita em todos os tipos de parcelamentos que você faz. Até os que pretensamente sejam sem juros. Então essa contratação às vezes é implícita em todos os tipos de parcelamentos. Então se você eu tenho 3 cartões, tenho 2 cartões, Rodrigo, então significa que você tem contratação de juros demasiados aí. Rodrigo, eu tenho um cartão, mas eu tô com 3 consignados, 4 consignados, tem contratação de juro demasiado aí. Não, Rodrigo, mas não pode, porque o meu cartão, o meu consignado, ele é com taxa de 1,80, nem tem essa taxa, é uma taxa de 1,50, nem tem essa taxa, é uma taxa de 1,10, nem tem essa taxa, é uma taxa de 0,80, nem tem essa taxa. Tudo bem, eu sei que você até agora aprende assim, mas o que está acontecendo é que tem uma contratação demasiada de juros. Se eu tivesse que colocar lado a lado o que você gasta e o que você paga de juros, você está pagando muito juro. Então, quando a gente vai fazer você sair das dívidas, quando você vai aprender a sair das dívidas, o que você vai aprender a fazer? Você vai aprender a fazer negociações que façam com que você diminua o juro que você tem que pagar. O juro que você tem que pagar. Claro, óbvio, é isso que você vai diminuir, o juro a ser pago. Porque se você diminuir o juro, caramba, se você economizar, sei lá, você tem uma dívida no total a pagar, sei lá, você tem uma dívida de 18 mil reais no total, né? Multiplicando as parcelas vezes a quantidade. Se você conseguir diminuir essa dívida de 18, por exemplo, para 15, estamos falando de 3 mil reais. Quanto que você teria que economizar no mercado para economizar esses 3 mil reais? Então é muito mais eficiente quando você foca em negociar as dívidas, em sair das dívidas, não necessariamente só em quitar as dívidas, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente muito tocou aqui. Então eu até já falei isso aqui no começo da live, né? O foco em quitar as dívidas baseia-se em um dos erros de quem está endividado, que é economizar. Quer falar de que é organização. Por que a pessoa quer economizar? Porque ela fica focada em quitar as dívidas. Quitar é muito importante, mas ela não quer quitar as dívidas mesmo. Ela quer a qualquer custo fazer aquele boleto desaparecer, nem que ela tenha que criar um outro boleto para isso. Isso não é sustentável, né? Você não pode ter uma gestão financeira que diminua o seu consumo, nem em educação, nem em lazer, nem em viagens, nem no seu ambiente social, nem em cuidados com a sua saúde. Não, se você tem uma gestão financeira que vai tirar isso de você para poder pagar as dívidas, é sinal que a maneira como você está controlando suas finanças não está legal. Então eu gosto sempre de dizer, sair das dívidas vem antes de quitar as dívidas. Se o seu foco está em pagar o boleto, mas Rodrigo, semana que vem vence o meu cartão, como é que eu não vou ter foco em quitar esse boleto, cara? Claro, sim. Mas veja, você vai ter... Como é que você vai quitar esse boleto? Com o seu dinheiro. Você não pode quitar esse boleto, você não vai quitar esse boleto com dinheiro que não seja seu, com dinheiro que você
emprestou, ou de outros cartões, ou de outros empréstimos, ou de consignados, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você não está quitando aquela dívida, você está tornando aquela dívida ainda maior. E isso, o foco em quitar a dívida, faz com que a dívida aumente sem parar. Então, quando eu falo que eu vou te tirar das dívidas, é porque eu quero que você, primeiro, saia das dívidas, saia desse foco de pagar coisas para o que você não tem dinheiro, e aí você faz economia na família, você vai fazendo economia no mercado. Pô, não posso sair com meus filhos, senão eles me pedem as coisas, eu não posso dar, eu fico triste. Ou então eu dou e depois, seja o que Deus quiser, eu me viro, arrumo outro cartão, tal, tô tudo enrolado. Né? Eu quero tirar você disso, eu quero que você saiba exatamente tudo que você precisa gastar e gaste o que você precisa gastar. Só que com administração, com gestão financeira, como eu vou te ensinar no projeto Vida Nova, com gestão financeira você conseguir priorizar o consumo da sua família, as dívidas, fazer tudo encaixar no seu orçamento, encaixar nas suas disponibilidades e focar em aumentar a sua renda. Então perceba que é diferente de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro para pagar os boletos. Não, você precisa aumentar a sua renda. Como é que você não aumenta a sua renda hoje? Porque uma pessoa em desequilíbrio financeiro não aumenta a renda. Infelizmente, né? Uma pessoa em desequilíbrio financeiro, ela acaba diminuindo a renda, né? Ela acaba diminuindo a renda.